Olá, estou aqui, assim, emocionadíssima de ter aqui nesse momento no meu podcast, na Real, o Edu Lyra. O Edu, que todo o Brasil conhece, acho que mais do que o Brasil, o mundo está conhecendo o Edu, é um líder excepcional, um inspirador, que me ensinou muito, tanto de vida quanto do terceiro setor. Está aqui com a gente para bater um papo sobre quem é Edu Lyra e como Edu Lyra se construiu e cresceu aí na vida pessoal e profissional. Bem-vindo, Edu! Sandra, minha amiga, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, um privilégio estar com você, porque também aprendi muito com você. Sem dúvida, a Sandra foi e é uma das pessoas que mais me ensinaram e me ensinam sobre gente, sobre RH, sobre organização social. Quantas vezes eu não fui pedir ajuda, mentoria para a Sandra, e você sempre pronta, Sandrinha, para me ajudar, para me apoiar, não só a mim, como a meu time, vários líderes sociais de favelas, como a Dulce, o César, e tantos outros que você apoia. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço, Edu. E aqui dentro do nosso programa, né, o objetivo é trazer aí as suas experiências como inspiração para todo mundo, né? E eu estava falando com você um pouquinho antes da gente começar, o Edu Lyra, filho da dona Gorete, né, que saiu de uma realidade muito triste, aquele mantra, né? Filho, não importa para onde você vai, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Hoje é pai, né? Pai de duas meninas lindas, casado com a Maiara, enfim. E aí eu queria trazer aqui dos Falcões, Edu, quem é o Edu Lyra, o primeiro Falcão? Quem é esse homem? Sandra, eu sou casado com Maiara. Acho que um dos principais acontecimentos da minha vida foi ter encontrado uma grande mulher, da qual eu quero viver por toda a minha vida. Você conhece a Maiara? Maiara é completamente diferente de mim. Eu acho que é por isso que dá tão certo. É uma mulher que traz um equilíbrio para minha casa, para minha família, para o meu lar, e também é uma grande executiva, empreendedora, porque toca tudo com muita habilidade. Mas eu, já que é para contar um pouco, confidencializar, né? Eu tinha uma vida bastante desregrada, sabe, Sandra? Dormia até, sei lá, ia até 2 horas da manhã, 3 horas trabalhando, me alimentava de forma um tanto que inadequada, e estava tentando tocar as coisas e fazer acontecer naquela pressão do dia a dia. A Maiara arrumou tudo. Então, aqui hoje a gente tem hora para dormir, hora para acordar. Dormimos lá para as 10 horas, acordamos muito cedo, cuidamos bem da alimentação, pratico minha atividade física. Tudo isso que implantou foi a Maiara, o sistema Maiara de gestão melhorou e muito a minha vida, mas muito, Sandra. E a Então, sua performance também? A sua performance profissional? absolutamente. Quando eu não sigo o que a Maiara prescreve, a coisa desequilibra e aí sai da rota. Uhum. Mas para dar certo é só seguir o que a Maiara coloca. Eu acredito, Sandra, que tem 4 pontos. Tá todo mundo em busca da felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. No fim, a vida é sobre ser feliz, né? As pessoas querem ser felizes. Eu acho que isso aqui, ele comporta 4 pontos em especial na vida de uma pessoa. Primeiro, é a família. Família conta muito. Uhum. Você poder usufruir da sua família, estar com a sua família, se retroalimentar com a família. Segundo, é a espiritualidade. Uhum. As pessoas têm que estar cada vez mais espiritualizadas. Tem uma frase do Gilberto Gil que fala: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E cada um tem a sua religião, mas não é sobre religião, é sobre espiritualidade. E cada um tem um seu encontro, um medita, outro vai à igreja, outro, sabe? Cada um tem a sua forma. Terceiro é atividade física. Você ter o seu esporte, a sua alimentação em dia é fundamental para ser feliz. E o quarto é propósito. Não dá para levar uma vida focada só em ganhar dinheiro
em acumular, e hoje tem 1 milhão, no outro ano tem 2, depois tem 3, depois não tem um teto, não tem um limite, não tem nada, só querendo isso e querer ser feliz. Essa coisa não vai funcionar. Tem que ter um propósito na vida de ajudar a quem você nunca viu e a quem você não conhece. Exatamente. Que é completamente ajudar só o tio ou a prima ou a pessoa que se conhece. Exato. O propósito é ir além, ajudar quem nunca viu na vida, a quem você não conhece. As pessoas que você ajuda lá no Maranhão com a Dulce, muitas delas você nunca viu na vida, Sandra. Você já doou dinheiro para Gerando Falcão e você não sabe quem as pessoas você está ajudando. Sim. Mas esse é o sentimento mais profundo de generosidade, de compaixão, de colaboração. Exato. E essa coisa que você está falando, Edu, do propósito, da doação, o altruísmo, ele produz efetivamente, né? Ele produz mais ocitocina, ele deixa a gente mais feliz, e isso falando do ponto de vista biológico, né? Falando de hormônios. Então, é muito importante que a gente traga isso para o dia a dia. E até ficou banalizada a questão do propósito. Propósito. Mas é efetivamente encontrar aquilo que te faz feliz e te ajuda. Sandrinha, ficou banalizado, mas experimente viver sem. Exatamente. Mas eu acho que até, Edu, o pessoal banalizou porque ficou transformando isso num mantra dos jovens, né? A gente começou a falar, não, jovens precisam de propósito, os jovens querem esses jovens mimados, quando, na verdade, os jovens, como você, ensinou o pessoal da minha época de que realmente, sem propósito, a gente não consegue ser feliz, e principalmente que o trabalho tem que ter o seu porquê, né? Que o Simon Sinek fala, descubra o seu porquê, é o propósito. E a neurociência traz, se você tem um propósito, se você é altruísta, você consegue ter mais sensação de felicidade, você produz aí mais ocitocina. Mas, Edu, você trouxe aqui um ponto, e eu acho que você exerce mesmo esses quatro atributos, né, que você trouxe. O primeiro atributo foi a família, e não é à toa. Eu tenho lidado muito com jovens, tenho lidado muito com pessoas da periferia, através do seu trabalho eu aprendi muito e entrei de verdade nesse meio. E uma coisa que eu reparo é que quando a família é estável, ou seja, você tem uma âncora, seja o pai, a mãe, o tio, a tia, esse jovem não se perde. A exemplo de você, a exemplo do Cezinha, a exemplo da Dulce, que tiveram uma vida difícil, mas sem se perder. E outros queridos nossos, a gente viu que teve, sim, né, um desequilíbrio e depois voltaram a tomar as rédeas da situação e hoje são jovens brilhantes. Comenta isso um pouco, você concorda com essa afirmação? Sandra, a maioria das pessoas que eu vi que conseguiram ter progresso na vida tem alguém por trás empurrando, né? No geral, é uma mãe, né? As mulheres são o equilíbrio, elas que fazem a coisa acontecer. Como homem, temos que reconhecer isso. No geral, quem atrapalha bastante são os homens, porque acabam se perdendo no meio do caminho. Toda regra, as exceções. Tem pais maravilhosos, que são estrutura também familiares. Eu não vivi sem uma mãe presente. E depois meu pai também voltou para casa, se tornou uma referência para mim. Então, eu tenho um conjunto, um casal, um conjunto de pais que são extraordinários. Mas eu acho que ter uma estrutura familiar faz toda a diferença na vida de um jovem. Mas a minha pergunta sempre e para o jovem que não tem, né? E para o jovem que não tem? É um grande desafio. O Mandela disse que um poema segurou ele na prisão. Que ele lia, eu sou o capitão da minha alma. A gente tem que encontrar símbolos na vida. Símbolos ou encontrar alguém que empurra, não é? Que às vezes não é o pai e a mãe, mas é um tio, é um primo, é uma namorada, é um amigo, é o chefe, é um líder. Em diferentes fases da minha vida, eu tive pessoas que me ajudaram. Teve assuntos que eu encontrei na minha vida que meu pai não conseguiria colaborar comigo, porque estava completamente fora da alçada dele. E não foi no meu pai que eu busquei apoio. Naquele momento não foi. E nem na minha mãe.
mas foram em líderes que viveram outras experiências que tinham muito para aportar naquele campo do conhecimento que eu estava absolutamente sem um norte, sem uma visão. E essas pessoas foram transformadoras na minha vida e também na minha história. Então, eu acho que as pessoas têm que encontrar essa âncora. Se não tem em casa, tem que encontrar em algum lugar. Isso. E o líder também pode buscar a quem ajudar, né, Edu? Ou seja, a gente que tem esse papel de liderança na organização no dia a dia, a gente tem que entender que o nosso papel transcende a entrega daquela performance, né? E aí, dentro disso, é entender que o teu papel no time, às vezes, muitas das vezes, né, eu fui trabalhar com um problema enorme que meu líder não sabia e que, às vezes, eu precisava ali de um apoio. Então, acho que fica aqui também um convite à liderança a entender que todos os seus liderados podem estar vivendo ou podem não ter em casa esse apoio, podem não ter em casa uma mulher, como você trouxe aí, a Maiara e a Dona Gorete, que foram muito relevantes na sua vida. Você acha que se você não tivesse a Dona Gorete ou a Maiara, a sua vida poderia ser hoje não bem-sucedida? Absolutamente, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, não teria condição alguma. A Maiara e minha mãe, meu pai também hoje é uma grande referência para mim, um símbolo de, inclusive, de espiritualidade, são fundamentais para eu estar podendo liderar 6 mil favelas brasileiras. Eu digo que nós somos uma sociedade, é um time aqui em casa. Tanto que minha mãe está aqui sempre, meu pai também, a Maiara. E quando tem algum desequilíbrio aqui dentro, fora não funciona. Eu volto rapidamente para dentro e falo assim, ó, reconheço que não dá. Vamos arrumar aqui, porque eu reconheço que não dá. Eu vou fracassar. Preciso estar bem com vocês. Vamos arrumar aqui. Porque aí eu tô completo, né? Aí eu consigo encarar o que for do lado de fora, arrumar, resolver, ouvir, perdoar, reconciliar, porque dentro tá bom. Dentro é a base. Dentro da base. Edu, você trouxe uma coisa muito relevante aqui. Você é definitivamente um líder inspirador. Para uma pessoa na minha idade, para mim, pessoalmente, que tenho 54 anos. Você está com quanto, Edu? 30 aí? 34. Eu te conheci, você não tinha 30, né, na época. É uma delícia ver isso. Então, assim, você é um líder, sempre me inspirou e me ensinou. Eu falava, não consigo sair de perto do Edu sem aprender nada. Outros líderes aí que lideram grandes empresas também e o seu time. O que você acha que é o teu segredo? A gente sabe que você é carismático, que você fala bem, que você realmente tem um propósito, mas o que diferente o Edu fez de outros líderes sociais que trouxe esse lugar de fala para vocês e tanto respeito, né, que hoje ilumina aí tua carreira? Sandra, essa pergunta é difícil. O segredo é um pouco difícil, mas se eu puder, sendo muito franco e sincero, eu acho que eu sempre estabeleci um padrão muito alto. Eu sempre joguei o sarrafo muito acima. E não de agora, desde quando que eu não tinha o que comer no barraco. Eu sabia que eu nunca fui pobre. Eu só não tinha dinheiro. Mas eu queria ir além. Eu queria ser respeitado. Me incomodava muito ir num lugar e as pessoas não me respeitar, não me ouvir, não me receber. Eu virei empreendedor social porque não aceitavam o meu currículo. Porque olhavam lá o meu CEP e falavam, não, esse menino aí não, onde eles não? Então eu falei, eu preciso criar o meu próprio espaço social de impacto, de transformação, de estabilidade também do ponto de vista social e econômico. Então eu sempre tive a coragem de jogar o sarrafo muito acima. Agora, por exemplo, na favela 3D, nós estamos zerando a fila de desemprego, tanto na favela Marte como na favela dos Sonhos. Zerando em 1 ano. O time inteiro falou, Edu, não dá em 1 ano, vamos fazer em 2. Eu falei, não, vamos fazer em 1, que aí nós vamos aprender muito mais e nós vamos quebrar também o limite mental. A gente vai aprender que ao invés de fazer em 2 anos, dá para fazer em 1. E aí outras favelas vão aprender com isso. É só um quebrar o recorde. Só basta o primeiro. Depois os outros falam, não era impossível, então vamos lá também.
Então, Sandrinha, sabe, eu sempre tive coragem, isso te leva, né, no limite também, do ponto de vista emocional, da performance, e isso exige que eu me cuide. Uhum. Porque você só dá aquilo que você tem, né? Exatamente. Eu tenho que me recarregar, eu tenho que me espiritualizar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que praticar minha atividade física, eu tenho que estar bem com a minha família, eu tenho que saber o que me alimenta para depois chegar. Então, sempre foi assim e certamente sempre será, com fé em Deus. Com fé em Deus. Não, isso é fantástico e tem tudo a ver, que é o walk the talk, né? Que é trazer, faça o que diz. Então, é fundamental. Agora, Edu, a gente vê muito no terceiro setor alguns líderes indo para uma trajetória, para uma corrente de reclamação, uma retórica, né? E você sempre trouxe uma visão muito positiva, né? Sempre na sua fala, nunca estava reclamando, pedindo ou criticando. Você estava sempre trazendo um lado muito otimista. É otimismo, é crença, é a fé. Você tem noção da diferença que você tem em relação a alguns líderes sociais, até tão antigos e tão experientes quanto você? Sandra, eu acho que o empreendedorismo social ele tem muitas faces e muitas vozes. E que todas elas, de alguma forma, têm o seu valor. Eu decidi fazer a minha crítica na construção. Eu acho que entregar, por exemplo, a favela 3D é uma tremenda de uma provocação para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, de como que essa gente, sabe, se reúne em favela e cria uma favela 3D que está superando a pobreza e entregando um modelo de desenvolvimento social. É uma tremenda provocação, é uma tremenda crítica àquilo que não foi feito nos últimos anos, mas é, sobretudo, um caminho alternativo, que eu quero construir, e esse é o meu esforço de vida diário, de construir a minha jornada social propondo um caminho alternativo. E não a crítica pela crítica, porque ela pode se tornar vazia, mas entregar com evidência um caminho e uma tecnologia alternativa para o Brasil. E dizer, olha aqui, Brasil, é possível, vamos? Exatamente. Eu tive lá, eu vi, né? Eu vi ali ao vivo e a cores, né? Uma coisa impressionante, né, Edu? A favela, antes de vocês começarem as obras, a realidade, olha que eu já fui em muitos lugares, né? Já entrei em várias favelas, era realmente deprimente, assim, vergonhosa a situação de como a gente convive com isso, né? Como a gente aceita. E acho que você também tem um pouco disso, né? Do não aceitar e propor, né? E aí, olhando um pouco as organizações, né, dos líderes, e eu gosto sempre de trazer exemplos para os líderes, porque não é diferente a empresa da vida que a gente leva, da vida real, por isso que é na real, né? Não é diferente. O Edu, eu já fui na sua casa e eu vi o dia a dia, você trabalha de domingo a domingo, né? Com a emoção, com a alegria. Mas quando a gente olha a empresa e vê um pouco desse seu comportamento, que é propor algo diferente, isso também pode ser feito nas organizações, né? A gente pode ser um líder assim, menos reclamação, mais proposição, mais questionamento, mais entrega. Sandra, eu tento. Eu acho que é um jogo mental muito forte. É uma batalha mental o tempo inteiro. Porque existe um lado meu que quer reclamar, como humano, né, que nós somos. Existe um lado meu que me pede isso, que me pede sentar numa desculpa e dizer, mas é assim mesmo a vida. Culpa o prefeito, Edu, culpa o governador. Existe um lado meu que pede isso, mas existe um lado meu que diz, Edu, vamos jogar no ataque, vamos embora para frente, vamos levantar, vamos fazer isso, vamos lá, menino. Existe um lado meu que não quer perdoar, que quer deletar essa pessoa do celular, mas existe um lado meu que diz, Edu, essa é uma tremenda de uma oportunidade para reconciliar, liga para ela, liga para ele, vamos embora liderar. Aqui é a chance de você liderar, Edu. Então, Sandra, eu tento alimentar esse lado, porque isso para mim é a liderança. Se eu não faço isso,
eu tô quebrando os meus princípios, que é o que está na Gerando Falcões, é o tamo junto, é o vai que dá, é o papo reto, é a pegada forte, é o é nós, é o é tudo nosso, sabe? Então, para mim, a liderança estar muito bem alinhada com esses princípios e tomar as minhas decisões baseado nesses princípios, nesse conjunto de valores. Se eu estou alinhado com eles, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar na defensiva, eu não vou me esconder debaixo da cama, porque esses princípios, do qual forjam a cultura Gerando Falcões, não me permite esse comportamento. E até ouvindo você falar e conhecendo bem de perto o Gerando Falcões, é uma cultura de não buscar o culpado, de buscar a solução, literalmente. E às vezes a gente vê que as organizações travam porque deu errado, quer saber quem é o culpado, né? E não propor uma agenda diferente. Edu, querido, o que te faz acordar desanimado? Não é possível, vai. Nenhum dia aí, eu te conheço uns 7, 8 anos, nenhum desses dias, tem que fazer a conta aqui para ver quantos dias a gente se conhece. Nenhum desses dias você acordou, porque eu acordo, às vezes eu acordo assim, ai, estou desanimada, acho que não vai dar certo. O que faz você acordar assim? Ou não lembro. Sandrinha, olha, eu acho que tem duas coisas, tá? Quando eu me levo num limite e eu desequilibro alguma etapa, eu amanheço não muito bem comigo e eu tenho que entender o que é, eu preciso corrigir. Preciso entender. E aí eu paro. Eu acho que por isso que o autoconhecimento ele conta muito, né? Pra gente entender qual que é o nosso limite. Sabe o que eu faço? Quando eu tô nesses dias, eu desmarco as reuniões. Boa. O efeito contrário, ele é tão negativo que eu falo, se eu desmarcar, a pessoa eventualmente ela fala, pô, Edu desmarcou comigo, mas quando eu voltar lá vai ser tão bom que vai esquecer, tá tudo bem. Pois é. Então, Sandra, esse é um ponto muito importante. Agora, a outra coisa que me faz ficar desapontado, e que isso faz parte do jogo humano, é quando a gente está perdendo por vaidade. Uhum. Porque a vaidade, ela faz a missão. Sabe quando a pessoa trabalha por uma missão? Fala assim, ó, one man in a mission. Ele está numa missão, ok? Mas a vaidade, ela joga uma fumaça na lente e a pessoa começa a não ver essa missão. Ela começa a não enxergar o objetivo pelo qual a gente levanta de manhã. Ela esquece o porquê. Ela esquece o porquê. Ela esquece o porquê para pensar no egoísmo, sabe? Num tema que ele deveria estar na periferia do pensamento, não seu. Então, quando a gente começa a perder por conta de vaidade, isso é uma coisa que me... Que legal, Edu. Que legal. Aí eu tenho que tomar um cuidado, porque isso me drena. Porque eu falo assim, pô, eu vou ter que gastar, eu vou ter que investir 1 hora do meu tempo conversando com uma pessoa para corrigir um erro de vaidade. Perfeito. Não é um erro de performance. Perfeito, Edu. É um erro de vaidade. Mas eu não tenho outra alternativa, eu tenho que fazer isso, não é? Eu tenho que fazer. Mas isso me faz levantar invariavelmente não feliz, como geralmente eu levanto. Você é humano, né? Você é quase perfeito, mas é humano. Mas, Edu, você trouxe 2 pontos muito bons aí. O primeiro ponto é o autoconhecimento, né? De saber o próprio limite. Dentro do próprio limite, também saber quando a gente está sendo vaidoso, porque a gente é humano, né? Então, às vezes, a gente também vai ser vaidoso. Mas quando eu percebo que eu sou vaidoso, se eu tenho autoconhecimento, eu consigo voltar atrás. E fazendo um paralelo com o terceiro setor e as organizações, a gente vê muito problema porque são agendas descasadas, né? Por que as organizações, e você lida com várias, né? Por que as organizações não conseguem manter o seu propósito, não conseguem fazer esse alinhamento que você faz muito bem no mercado? Qual a sua visão de quem está do lado de fora?
Sandra, eu acho que um dos nossos maiores desafios como sociedade e também no terceiro setor é conseguir trabalhar em colaboração. É muito difícil colaborar. Parece algo simples, mas não é. Porque na colaboração você assume vários papéis. Uma hora você lidera, outra hora você é liderado. Então, entender o seu papel, a sua parte, qual é a potência realmente da sua ONG, no que a sua ONG não é potente. Por exemplo, imagina Gerando Falcões sem um conselho. Olha, eu tenho você, tenho o Silvio Genesini, tenho a Paula Belízia, tenho a Carmela Borch, tenho tanta gente, Capita Novas, Rodrigo Figueiredo, pessoas que me apoiam integralmente. Eu não sou a pessoa que sabe mais naquela mesa, mas é uma colaboração. Então, eu acho que o desafio é a gente... Por que as favelas perdem, né? Qual que é o objetivo do sistema, seja ele qual for? É dividir. Quando você divide, você ganha. Se as ONGs quiserem vencer, os territórios sociais quiserem vencer, eles têm que se unir. Porque se unir, aí a gente se torna assim invencível, literalmente invencível. Então, cada vez mais eu tenho refletido como eu posso, eu inclusive, não ter o modelo de gestão do passado que era o ecossistema, mas realmente trabalhar no ecossistema. E eu tenho tentado também me provocar e me desafiar para eu ser um líder mais colaborativo e levar o terceiro setor a colaborar mais, inclusive com governos. Por exemplo, eu não queria trabalhar com governo. Eu tinha preconceito. E eu falava, não me relaciono. E eu comecei a entender assim que um preconceito meu iria penalizar a favela. Porque quem pode entregar o que o Estado entrega? Ninguém. Só o Estado. Ele é o coletor de impostos. Ele tem o caixa, ele tem o recurso. Exatamente. Portanto, eu entendi que eu precisava colaborar. Então, a frase final é o seguinte: quem não muda nada. Mas quem muda, muda tudo. E aí vem de novo a vaidade que você falou, porque quando eu sou vaidosa, eu nem deixo alguém me ajudar e eu nem ajudo o outro porque eu estou competindo, né? E aí, quando a gente olha o terceiro setor, essa proposição de ser doador, de doar tudo que você tem, isso acaba exercitando um pouco mais desse altruísmo. E nas empresas ainda existe uma cultura de competição, né? Que eu acho que está mudando. Os líderes estão vendo que não é saudável, mas ainda existe uma cultura muito forte de competir e de não valorizar a ajuda, ou não pedir ajuda. Dentro do terceiro setor é legal pedir ajuda. Dentro das empresas, você raramente vê alguém pedindo ajuda. É um sinônimo de fraqueza, falta de conhecimento. Vão ver que é inexperiente. Por quê? Sandrinha, uma curiosidade, por quê? Então, dentro o que eu acho, né, Edu, não é uma verdade, né? Mas o que eu vejo dentro das organizações é que quando você pede ajuda, você tem medo, né? O ser humano aí tem uma questão toda de neurociência que a gente pode falar, mas você tem medo de acharem que você não é capaz, de você estar sendo avaliado. Diferente da escola, né? Na escola você pede, você pode fazer prova. Na empresa, não, vão avaliar e vão ver que eu não sou tão boa. E aí podem me substituir. Quando, na verdade, quando você pede ajuda, você está promovendo o conhecimento, você está ali se integrando com alguém, você está aproximando e criando um ambiente mais colaborador. E não existe inovação, que você faz inovação na favela, não existe inovação sem colaboração, né? Sem apoio, sem outro mindset para te discutir. Então, existe uma cultura ainda muito de medo dentro das empresas, que ainda a gente não vê no terceiro setor, graças a Deus, e nem vai ver, mas que é esse medo da minha avaliação. E a exposição de ser avaliado. O ser humano tem muito medo de ser avaliado, né? Contudo, você trouxe para o terceiro setor meta, avaliação, desafio. Como é que você consegue fazer tudo isso sem essa ruptura que o ser humano coloca ali e esse medo que o nosso sistema límbico, né, dando aqui no nosso cérebro, alerta que vou ser avaliado, posso perder tudo? Como é que você consegue fazer isso, Edu?
Sandra, eu acredito muito que a principal moeda dos processos de transformação é a confiança. Se essa pessoa está com medo, é porque, de alguma forma, o líder dela inspira medo nela. O sistema deixa ela com medo. E uma pessoa, ninguém faz nada, sabe, com nível de medo muito elevado. As pessoas fazem coisas grandes, relevantes, se sentindo inspirado, desafiado, encorajado, mas não morrendo de medo. Estou morrendo de medo, vou acabar com a pobreza na favela. Não, eu tô inspirado, eu tenho uma missão, eu estou encorajado, eu vou combater a pobreza nas favelas. Então, eu acho que isso joga contra as companhias. Então, eu tento, não é, criar um ambiente de confiança e inspirar as pessoas a usarem, não é? E a desafiarem o status quo, desafiarem a si próprio. Olha, Sandra, eu gosto muito de falar de confiança porque é o seguinte, eu trabalho em territórios que perderam a confiança. Então não confiam no Estado, não confiam no presidente, no prefeito, no governador, não é que na figura, nenhuma pessoa, na instituição, seja quem for, entende? Então, o que eu faço, Sandra? Quando a gente vai fazer a favela 3D, eu já sei que isso existe. Por exemplo, na Favela dos Sonhos, eu construí uma casa lá para mim. Então, eu não moro mais na favela, você conhece, minha vida evoluiu, graças a Deus. Mas eu moro lá também, eu vou morar lá com eles. Então, eu fico lá 2, 3 dias, durmo lá, porque eles me veem à noite no Jornal Nacional, ou me veem no Luciano Huck, como foi domingo agora. Foi lindo. E na outra semana, eles me veem morando lá. Eles falam, meu, esse cara não tá mentindo pra gente não, viu? Se ele tá botando a vida deles aqui com a gente, é real o que ele tá falando. Sandra, e uma vez que se tem a construção da confiança, se pode fazer qualquer coisa, porque o solo da confiança, ele é muito sólido e fértil. Exato. E ela pode aumentar em até 30% a performance de um time, né? Ah, é? Não sabia disso. A confiança, quando o time confia na liderança, ele sabe que ele pode errar, ele sabe que ele vai ter apoio, confia nas pessoas que estão com ele, se ele não souber, alguém sabe, pode aumentar em até 30% a performance desse time. E você falou aí, a confiança é fantástica porque ela impacta na sua autoestima, né, no instinto de preservação. Né? A gente, como ser social, a gente, quando tem medo, a gente reage. Então, se eu estou num ambiente que eu me sinto seguro, eu vou dar o máximo de mim. Porque eu não preciso ficar disfarçando, eu não preciso ficar me controlando, eu não preciso ficar me protegendo. Então, é isso que a gente tem que levar um pouco para as empresas. E, principalmente, por falta de confiança, que a gente tem aí o alto índice de burnout. Né? Aí a Organização Mundial de Saúde trouxe que em abril de 2022, a cada 3 pessoas, uma teve burnout. Mas por quê? A Covid trouxe instabilidade, a questão econômica, mas também o ambiente organizacional, reflexo ou não, mas muito responsabilidade do líder, não dá para negar, não está trazendo todo esse solo que você trouxe. Outro ponto que você trouxe aí, Edu, que eu gosto de falar muito, é que você vai para campo, né? Hoje a gente vê muito líder gerindo do escritório. Claro, tem a reunião, tem o ar-condicionado, às vezes tem um almoço de negócio, mas para a gente ter credibilidade e ter realmente a visão correta, precisa estar no campo. Então, esse exemplo que você trouxe aí de ter uma casa dentro da favela é um pouco disso. Não só de passar uma mensagem, que você está ali com eles, né? Mas também você está ali sentindo a temperatura real, correto? Correto. Sandra, eu trabalho do escritório também, que nem agora eu acabei de chegar aqui no meu home office, mas eu não acredito numa liderança transformadora, genuinamente transformadora, que não vá a campo. Tem que, inclusive essa confiança da qual nós estamos falando aqui, ela é construída com convivência. E tem que ter muita convivência, tem que ter muita troca. A Gerando Falcões hoje, a gente atua em colaboração em mais de 6.000 favelas. Eu não consigo ir em todas. Não consigo. Tem favela e liderança que talvez, infelizmente, eu nunca vou conseguir visitar na vida. Porque são muitas. É muito, né? Mas
quando eles me veem pelas redes sociais, eles sabem que eu estou na ponta e no território, colocando o meu tempo no que é a coisa certa. Então, é um exemplo e uma mensagem que chega lá, Sim. do que é a coisa certa a ser feita. Então, tem que ter muito... Olha, a gente tem... Os nossos escritórios são na ponta, no território, muito olho no olho, conhecer o nome das pessoas, ver o problema, ouvir, perguntar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro com a ponta, com a base, perguntar se o serviço está funcionando realmente para isso, porque a informação chega aqui muito filtrada. Isso é o que eu mais vejo, Sandra, isso em multinacional e numa ONG, em governo, numa igreja, onde for. Aqui no líder, a informação até chegar no líder, ela muda muito a essência dela e a verdade dela. E aí, se o líder ficar se alimentando só disso, ele vai tomar decisões completamente erradas. E não vai conseguir dar energia, dar o foco e a velocidade naquilo que é tão importante. Então, se eu não ir para a ponta, eu morro. Eu me sufoco. Uhum. E você prepara bem os minis edus, né? Os seus líderes. Então, esses líderes fazem essa replicação. E foi o que você falou, se você não está ali no dia a dia, a informação vai chegar muito deturpada. Liderança é uma posição solitária. Então, telefone sem fio, as pessoas vão mexer na informação para o Edu não saber. Então, quando você está ausente da ponta, você não vai gerir de uma forma correta, né, Edu? E aí, falando um pouco disso de ponta, eu tenho ido também bastante para as comunidades no trabalho que eu estou fazendo, e eu vejo duas coisas. Uma, que a autoestima da população, né, vulnerável é muito baixa. Às vezes o cara tem, eu achei, advogado preto falando inglês, arranhando no francês, com OAB na mão, desempregado. Por que essa pessoa não vai no portal? Por que ela não se aplica num processo? E aí eu vi que é uma autoestima muito baixa. E, por outro lado, também, as empresas, às vezes, não têm um processo de seleção que olha o indivíduo, que olha o Edu. Edu, se fossem pegar o Edu de 7, 8 anos atrás, tem 8 anos, Gerando Falcões? 11. 11? Nossa, estou atrasada. 11 anos atrás, você falou que não conseguia emprego. Você acha que as pessoas veriam esse talento que você é hoje? Não viram. Não viram. Não viram porque a avaliação, Sandra, ela é, no geral, muito superficial, né? Então, eu cresci numa favela, né? Eu desviei das balas, né? Eu sobrevivi às enchentes, mas o recrutador não vê isso como uma habilidade. Fala, pô, se esse cara conseguiu sobreviver à enchente, a balas, né, a fome, visitou o pai no presídio, algum talento tem aqui, vamos lidar com isso de uma forma diferente. Exato. Mas é exatamente o contrário, né? Essa pessoa, esse jovem, ele vai ter uma pecha nele ali, de que ele vai ter um carimbo de que ele está inadequado para o mundo corporativo. Mas a inovação vem da diversidade, né? E a diversidade é isso. É a diversidade de cores, de CEP, de universidade, de sotaque, de cabelo, não é? De tudo. E as empresas que não conseguirem olhar para isso e se conectar com isso, elas vão perder para as empresas que conseguirem. Exatamente. Elas vão se tornar obsoletas. Obsoletas. E o Fórum Econômico Mundial tem trazido aí recorrentemente que as soft skills que você trouxe aí, a resiliência, a criatividade, né? Saber fugir das balas, isso é soft skill total, controle emocional, são as competências que são determinantes no mercado hoje e no futuro, e que a gente sabe que isso aí não se desenvolve nas universidades, principalmente universidade de primeira linha. E a gente encontra isso muito na favela por tudo que você já trouxe, né? O que a gente pode fazer, né? Eu do meu lado aqui, no meu chapéu de sempre provocar a organização e o RH, e também um pouco no seu papel, mostrando toda a competência, não só sua, mas dos líderes que trabalham com você, que eu conheço. Como é que a gente pode mostrar isso para essas organizações ampliarem aí sua visão? Sandra, eu acho que as empresas, elas têm que estar conectadas com a ponta. Eu não consigo contar no dedo quantas pessoas você já trouxe na favela. Comigo ou semigo.
Já E almoçaram elas na saem minha... transformadas. Elas saem Vocês já transformadas. almoçaram lá em casa, desde a época da Accenture, depois quando você foi para a DASA, na sua nova fase como empreendedora, apesar que empreendedora você sempre foi, foram muitas pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Os executivos, eles constroem produtos para a população brasileira. Portanto, eles precisam estar conectados com o Brasil real. Exato. A Faria Lima não é o Brasil real. A Faria Lima é uma porcentagem diminuta do que é o Brasil, é uma Europa no Brasil. Então, as pessoas precisam se conectarem com a ponta, com a realidade, mas não só de pesquisa ou só através de um livro ou de um filme. Precisam ir, precisam sentir o cheiro, precisa conviver, precisa conversar, precisa perguntar, precisa trocar, precisa se esvaziar, não vim para querer ensinar, vim também para aprender, esvaziar do ouvir, escutar, digerir, ver as oportunidades, voltar melhor, e aí usar o canhão das companhias para se plugar nisso, para se plugar nessas oportunidades e construir valor mútuo. Essa é a liderança. As pessoas que mais vão gerar valor são essas, são as pessoas que se plugam, se conectam, que encontram valor nos diferentes campos e conectar as APIs das plataformas, a API da plataforma Favela com a API de negócio das companhias e gerar oportunidade. Isso é criação de valor. Isso é criação de valor, é isso mesmo. E você trouxe muito bem a inovação, né? E desenvolver produtos para a população, você tem que conhecer e trazer mindset diferente para inovar, trazer lugar de fala, né? Como é que você vai desenvolver um produto X para mulheres se você não tem mulheres na organização? Como é que você vai traduzir isso num produto? Tem E aí lógica. a gente extrapola aí toda a diversidade que existe, né, Edu? Edu, você é líder, tem uma garotada que te respeita, mas também pessoas mais velhas como eu, mas você tem 2 meninas. Queria 2 perguntas, 2 coisas aqui importantes. Uma, o que você tem medo? Depois que a gente é pai, a gente passa a ter medo, vai. A gente é mais corajoso quando não é pai e mãe. Do que você tem medo em relação às suas filhas e o que você não pode deixar de ensiná-las? Sandra, o Obama falou que ter filho é como ter um coração dentro e outro fora, andando por aí, né? Então eu tenho uma enteada de 14 anos, que é a Lara, que eu amo de paixão, sou louco pela Lara, assim, tenho o maior cuidado, o maior carinho do mundo, que já é uma adolescente, né? Tava olhando ali, olhando para fora, tava acabando de chegar aí, inclusive, de algum lugar. E eu tenho uma Luizinha de 3 anos, né? Então, ser pai, sobretudo de 2 meninas, transformou muito a minha vida. Me fez pensar, inclusive, a base machista da qual eu fui formado. E reconhecer isso, de que eu fui educado, formado numa sociedade machista, que, portanto, eu trago um modus operandi que ele não é benéfico, que ele tem que ser transformado e que eu tenho que mudar em muito. Então, essas meninas me fazem mudar, me fazem ser um homem melhor na sociedade e me provocar, ver, enxergar o que eu não enxergava. E descobrir que vai ser tão melhor para a sociedade se eu mudar também e dar o exemplo. É isso, não é? Elas me fazem mudar profundamente. E o que eu tento ensinar para elas é o valor da educação. Então eu tento ter livros aqui no meu escritório, elas me vêm lendo, estudando, querendo aprender, estudando inglês todo dia cedo, das 7 às 9, dando exemplo para elas da educação. Segundo, dando o exemplo do trabalho. Elas sabem que o pai e a mãe delas trabalham muito, não é? Trabalha porque a vida é isso, tem que trabalhar, tem que correr atrás, que não tem facilidade, né? Não vai cair do céu. Então, o valor tem muito valor no trabalho duro, com equilíbrio, naturalmente, mas tem muito valor. E terceiro, Sandra, a honestidade. Fazer a coisa certa. A gente tenta passar esse exemplo aqui para elas o tempo todo, o tempo todo. E o valor
da solidariedade. Minhas meninas talvez... Nasceram nisso. Agora, tem uma coisa importante, talvez elas não sigam o meu caminho, sabe, Sandra? Talvez a Lu, nem a Lara e nem a Luísa queiram ser diretoras ou executivas ou o que for na Gerando Falcões. E tá tudo bem, mas tem que ser uma boa cidadã, comprometida em tornar esse mundo aqui um lugar melhor. E não piorar o mundo. Olhar para trás e falar assim, eu piorei ou melhorei? Tem que ser melhorar. Tem que ser melhorar. Não pode passar aqui e voltar do mesmo jeito, né, Edu? Aí perder a oportunidade. E você falou aqui muito de estudar, né? Então, você trouxe duas coisas aí que a gente precisa alertar o líder, né? O líder, dentro dessa visão que você falou, um pouco vaidosa, às vezes ele não estuda, ele fica com as mesmas premissas, né? E aí ele não muda, porque o mundo está mudando muito, né, Edu? O mundo que você começou 11 anos atrás para hoje é outro mundo, né? Então, se você não se mantiver estudando, você não vai evoluir. E o estudar é o estudar, assim, o mais tradicional, mas estudar e aprender com as experiências, né? E a experiência até de falar assim, ó, eu mudei, eu era mais machista, hoje não sou, eu estou aprendendo com os filhos. Então, ter coragem de falar isso é uma coisa muito rara. Então, parabéns, e a gente precisa mais dessa coragem, né, aqui dentro dos ambientes organizacionais. Muito bom, Edu. A gente está indo aqui para o finalzinho, né? E assim, super feliz de estar ouvindo você. Muita coisa eu já tinha ouvido antes, outras estou ouvindo pela primeira vez. Mas aqui a gente está num voo, né? No voo do primeiro Falcão, que chegou aí 6 mil unidades, Favela Marte, que é a coisa mais fantástica e disruptiva que existe, ali nesse trabalho grande de acabar com a pobreza. Você acredita mesmo que você vai acabar com a pobreza? Acredito com minha vida. É a coisa mais importante e que eu possa fazer na vida. E Sandra, a contralógica, o inacreditável é ter pobreza no Brasil. Com tanta abundância, né? A pobreza no Brasil é um escândalo. É uma ofensa, é uma desigualdade obscena num país tão rico. Só o governo federal tem quase 5 trilhões de orçamento por ano. A nossa lista de bilionários é imensa, são quase 300 no Brasil no último report da Forbes. Nós temos uma Amazônia, um nível de riqueza. O Nizam disse que o Brasil não cai no poço porque ele é maior do que o poço. É um país imenso, não se justifica a pobreza em hipótese alguma no Brasil. Então, eu acho que o contraditório é o Brasil aceitar esse nível de pobreza, onde 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar. Um país que deixa suas crianças passar fome, é um país que tem uma falha moral e ética tremenda, tremenda. Então, eu acredito com minha vida que antes de Marte ser colonizado, nós vamos transformar a pobreza da favela em peça de museu e nós vamos, inclusive, vencer o Elon Musk. Eu desejo que ele chegue em Marte, que eu sou fã dele, admiro ele, e quando ele estiver lá em cima, ele pegue um telescópio e olhe lá para a nossa favela, para a favela dos sonhos, e ele vai falar, nossa, quanta alegria tem ali com aquela gente do Edu. Eu não deveria estar aqui, eu tenho que ir lá com eles. Exatamente. Eu acredito super, só de olhar uma Amandinha que você colocou holofote, transformou, empoderou, né? A mulher que ela é hoje, a valquíria que ela é hoje, um Lê Maestro, um Léo Precioso, toda essa garotada aí que foi encontrando sua relevância, né? Nesse mundo e veio fazendo seu pedacinho. E eu também acredito porque você forma discípulos, né? E esses seus discípulos, literalmente, vão colocando a bandeirinha em cada favela que eles conseguem mudar a realidade, né? E aí, quando chega lá, qual vai ser o primeiro voo? Ou você ainda não planejou? O voo do Falcão. Sandra, eu acho que tem uma coisa que a gente tenta encontrar uma solução, que é a sustentabilidade da transformação.
Então, por exemplo, quando a gente entregar Marte, como que Marte não retrocede? E seja uma mudança resiliente, não é? Seja uma mudança sustentável, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou. Não podemos voltar. Saiu. É Nós não pior. podemos andar para Sim, trás. São sim. outras Muito pior. conquistas, né? A gente tem que continuar andando para frente e não andar para trás. Então, a gente tem refletido muito sobre a sustentabilidade e a resiliência da mudança, para ser uma quebra da pobreza definitiva. Uhum. Eu sou um profissional de gestão da mudança, né, Edu? Eu acredito muito nisso tudo, né? E sempre com o que você trouxe muito, mas a gente tem que ter autoconhecimento para que a gente possa promover essa mudança e não temê-la, abraçá-la, porque tem muito isso também. Porque às vezes o status quo ele mantém uma situação de conforto, né? E a gente precisa tirar esse conforto. Edu, todo mundo pergunta, que sabe que eu tô com você, que eu sou apaixonada, que eu tô lá sempre aprendendo. Todo mundo pergunta, Sandra, como é que eu posso fazer? Eu quero ajudar. E aí você vê aquela coisa assim, nossa, mas é tão óbvio, né? Mas às vezes não. Como é que as pessoas podem ajudar? Gerando falcões e ajudar a eliminar a pobreza, seja com ou sem gerando falcões, né? Que conselho efetivo você dá? Que ação prática as pessoas podem ter? Eu acho que primeiro é um reconhecimento de que nós estamos numa encruzilhada do ponto de vista ambiental e social. E a única forma da gente sair dela é através da colaboração. Não importa quanto dinheiro alguém tenha, se muito ou pouco, se vive no condomínio ou na favela. A gente só sai colaborando. Segundo, eu recomendo que encontre o seu Edu, ou a sua Dulce, ou a sua Amanda, e aporte mais do que recurso, porque se a pessoa tem, ela também vai doar recurso, mas não é só dinheiro, é também tempo, conhecimento, mas de verdade, como você tem feito, Sandra, ao longo desses anos, com assento no board da Gerando Falcões, mentoriando César, Dulce e tantos outros, e coisas que você faz que eu nem sei, que nem chega até mim, eu sei que faz. Então, é uma participação real, é o uso efetivo da sua cidadania. Sabe o que mais me incomoda? As pessoas às vezes falam assim, eu não sei como ajudar. Sabe que se fuçar, entrar num site, ir ali, aqui, fazer 2 ligações, chega. Uma coisa é não saber, outra coisa é omissão. A gente não pode ser omisso num país como esse. Tem que encontrar uma forma de colaborar. Olha, se eu encontrei a minha, eu vivia passando fome, eu encontrei a minha. Todo mundo pode encontrar a sua forma e tem que começar já, pelo mais simples. Agora, não basta só falar assim, eu já ajudo a diarista que trabalha em casa. Eu ajudo meu primo. Eu ajudo não sei quem. Ok, continue, mas ajude também a pessoa que você não conhece. Ajudar quem você nunca viu, quem você não conhece, quem possivelmente vai votar diferente de você nessas eleições. Isso é de uma grandeza de ser humano que tem que ser muito valorizado e aplaudido. Exatamente. E de verdade, né, o Cortella tem uma frase que a generosidade é como uma vela acesa, que quando encosta na outra vela apagada, acende aquela chama sem perder nada. Só que eu discordo. Eu acho que não perde, mas ganha. Edu, o que a gente muda como pessoa, como profissional, quando trabalha no terceiro setor, quando ajuda alguma comunidade, quando ajuda um líder social, é grandiosa a bagagem que a gente traz, tanto de aprendizado de vida, de perspectiva, e até como ser humano, né? Então, essa visão de que você está lá se doando, não, você está pegando para você está se enriquecendo, e não é demagogia. Precisa experimentar, precisa ir lá na ponta e visitar uma favela Marte, uma favela 3D, uma favela que está ainda lá numa construção, né, Edu? Para ver o que é real. A gente, quando eu levo as pessoas para a comunidade, eu vejo que as pessoas estão estarrecidas e elas saem diferente. Porque, como você falou, é um mundo que às vezes a gente finge que não está vendo, né, o que não existe. Mas, enfim, querido, olha, gratidão de você estar aqui com a gente, gratidão de você dividir um pouquinho o seu tempo, que eu sei que todo mundo precisa do Edu, né? Quando nada a família dele. E queria aqui fechar com a perguntinha na real. O que
quer deixar de mensagem, ou seja, nesse período de eleição que está todo mundo, como você falou, brigando quando deveriam estar juntos, né? Ou agora nessa questão toda de não ser tolerante, ou também de ficar escolhendo um candidato que tem um currículo maravilhoso, mas que às vezes não tem as competências certas, enfim. O que você quer falar aqui, na real, sem filtro, que você ainda não falou e quer que eu fórum? Olha, Sandra, entendendo o momento do país que nós estamos, a semana passada teve jogo do Corinthians e Flamengo, a final da Copa do Brasil. Eu sou corintiano e amo, assim, o Corinthians, sabe? O Corinthians perdeu, quem ganhou foi o Flamengo. Eu queria muito que o Corinthians tivesse ganhado, mas eu reconheci a vitória do Flamengo. Eu postei o Flamengo nas redes sociais, eu liguei para os meus amigos flamenguistas para dar parabéns. As pessoas não acreditaram, mas Edu, parabéns! Sabe, eu acho que a gente cruzou uma linha do aceitável nas questões políticas do Brasil. Uma coisa é discordar, outra coisa é xingar, é humilhar, é odiar. Nós fomos para uma linha que impõe a nós um desafio muito grande. Nós temos que ser capazes de se reconciliar depois que tudo isso acabar. Então, no dia 30, vai ter metade um Brasil feliz e metade um Brasil triste. Esse Brasil triste, que eu não sei qual vai ser, eu não sei quem vai ganhar, vai ter que sarar suas feridas e olhar para frente, porque nós temos 33 milhões de pessoas para tirar da fome nesse país, uma Amazônia para proteger, a economia para desenvolver, as crianças para educar. Nós temos muito por fazer, mas um Brasil dividido não vence. Então, eu quero aqui, como, sabe, um brasileiro que está em favela tentando vencer uma coisa que está aí há séculos, dizer para brasileiros que essa guerra que a gente tem no país, vamos combinar de que ela vai até o dia 30, já que não tem outra solução, mas depois disso, a gente tem que ser capaz de derrubar esses muros tão alto de ódio e construir pontes de colaboração, senão nós vamos ser lembrados na história como um país que foi incapaz de colaborar e que deixou um país ainda pior para os seus filhos. Nossa. Eu acho que ninguém quer isso. Vamos deixar a vaidade de lado e vamos colaborar. Edu, querido, gratidão pelo teu ensinamento, gratidão pelo teu carinho, tua amizade. Que Deus continue te iluminando muito, você e sua família linda, para que a gente tenha aí você ainda puxando a gente nessa liderança tão bacana, que eu vejo que transforma muito. Eu sou testemunha de tudo que o Gerando Falcões fez com a sua liderança. Tá bom? Obrigado, Sandra. E obrigado também por me inspirar, por dedicar tanto seu tempo a mim, às lideranças da Gerando Falcões e a toda a rede. Você faz um bem imenso para as favelas. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Tamo junto, total. Beijo.